Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. É quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023. Vamos avançando aí, ano adentro, vamos avançando aí 2023 adentro e você acompanhando aqui a programação da sua TV Arapuã. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos ao vivo, mais uma edição aqui do Rede Verdade, como eu falei. Vou conversar hoje com o secretário de Gestão Governamental e Articulação Política aqui de João Pessoa, Diego Tavares, ele que é dos braços ali do prefeito Cícero Lucena nessa gestão, para a gente saber qual é a projeção que o prefeito quer aí para esse terceiro ano de mandato. Eu trago daqui a pouquinho também novidades sobre o Botafogo aqui de João Pessoa. Teve ali um investimento feito pela Prefeitura de João Pessoa e também na disputa pela Assembleia Legislativa da Paraíba. Adriano Galdino parece que fez mais um gol aí nessa pretensão dele de ficar os 4 anos presidindo a Assembleia Legislativa da Paraíba. Secretário Diego Tavares, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Feliz 2023. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que fazem o Rede Verdade. Para mim é um prazer muito grande retornar e iniciar já o ano, na primeira semana, a gente poder estar aqui fazendo um pouco do balanço do que o prefeito Cícero Lucena, do que o prefeito Léo Bezerra tem feito pela cidade de João Pessoa e a gente, como secretário, tem contribuído nesse avanço da nossa cidade. E desejar um feliz 2023 aí, que seja de muito sucesso, muita realização e nos dê muita saúde para a gente continuar trabalhando por essa cidade que tanto ama. Amém. Bom, a gente piscou o olho, o tempo passa rápido. O prefeito Cícero, que parece que foi ontem que foi eleito prefeito de João Pessoa, já vai entrando no terceiro mandato. O que é que vocês têm como roteiro aí para esse terceiro ano de gestão de Cícero Lucena, que pegou ali um rescaldo da pandemia naturalmente, mas agora me parece que o terreno, que o campo está ali sem sinal vermelho para ele poder seguir. O que é que vocês têm de roteiro? Isso, não foram fáceis, Luiz, os primeiros 2 anos da gestão. Você sabe, os primeiros 10 meses praticamente ali na pandemia, quando o prefeito assumiu com 15 dias de gestão de 30 leitos, correu para Brasília já para passar para 180 leitos, para que não pudesse nenhum paraibano e principalmente nenhum pessoense pudesse morrer por falta de respirador. Depois toda aquela logística da vacina, que viramos referência hoje nacional na distribuição de vacina, acompanhando desde a hora que saí de Brasília, para com 6, 7 horas depois já está distribuindo. Enfim, tudo isso, aquela fase, você já sabe, passou. Aí sim, podemos dizer, um ano, eu comparo, são 14 meses, um ano, 14 meses para a gente tocar a gestão e para poder voltar à normalidade. E aí posso dizer que vários avanços, Luiz, que eu acho que é importante que o prefeito Cícero, pela sua experiência, pela sua vivência, tenha colocado em prática. Ações importantes que estamos para concretizar, resolvendo problemas históricos, como o Parque da Cidade. Podemos dizer aqui que o antigo Aeroclube, uma disputa de praticamente 10 anos. E o prefeito, com 60 dias, 90 dias de gestão, sentou ali e disse, olha, pessoal do Aeroclube, se vocês querem continuar discutindo, vamos botar aqui na mesa. Chamou o Ministério Público, resolveu o problema. A prefeitura ficou com 75% da área como forma de doação das pessoas do Aeroclube, eles ficaram com 25%. Esse parque sai esse ano? Pronto, aí são divididos em várias etapas. A primeira etapa, nos próximos dias, ou no máximo mais um mês, o prefeito estará dando o início da ordem de serviço, estará na ordem de serviço para iniciar as obras de mobilidade, que é uma reivindicação antiga do bairro, que não consegue, as pessoas têm dificuldade nos horários de pico de entrar e sair do bairro pelos congestionamentos. E com essa parte a gente vai fazer avenidas com 3 ruas, 4 ruas ao redor do parque, melhorando essa circulação, interligando. São praticamente 50 e poucas ruas que receberão intervenções da prefeitura nesse anel para poder facilitar toda essa questão ao redor do parque. Então já inicia esse ano. A questão do próprio projeto, fala de forma rápida aqui, Luiz, porque eu sei que é a questão do programa e posso pincelar e tal. A questão do projeto de Buller Max, que está realizando pela sua experiência, por ter a visão de construir vários parques, o compromisso é que no final desse mês, mais tardar início do mês que vem, a gente possa terminar esse projeto com seus últimos detalhes para construir o termo de referência e iniciar a licitação. Então, acredito que esse processo de licitação conclui no segundo semestre para a gente poder tocar e aí sim, ano que vem, a gente ter aí o parque na sua parte de ambientação, na parte de grama, a parte do parque mesmo em si, a parte do meio ambiente, mas também a construção de pista de curva, pista de caminhada, de quadros de beach tennis, enfim, várias atividades esportivas que também serão feitas no parque. Então, mas também não só de um lado da cidade. O prefeito também tem um outro lado da cidade, que é o Parque do Cunhá. Uma obra, confesso, Luiz, estou no serviço público já fazem, apesar de jovem como você, mas mais de 10 anos, e que não conhecia por dentro o Parque do Cunhá. Uma área fantástica,
com lagos, com ponte, uma área fantástica. E ali o prefeito, em parceria com o governador João Azevedo, está desenvolvendo um projeto para também fazer um outro parque ali no Cuiá, Valentina, toda aquela região ser beneficiada. E também um outro lado da cidade, que é o antigo Parque do Roger, que vocês se lembram que foi o prefeito Cícero, no final da sua segunda gestão, que acabou com o lixão do Roger e agora, ao retornar das suas prioridades, é transformar aquilo num grande parque para a cidade, beneficiando Mandacaru, Padre Zé, Roger, ali. Nós apresentamos esse projeto à comunidade no finalzinho do ano passado e agora estamos concluindo, porque contratamos uma consultoria para fazer um levantamento para aquilo que fosse plantado, se tinha sobrevivência por ser um lixão ali, e foi aprovado, e agora a gente está também tramitando para uma fase de início de licitação. O prefeito Cícero Lucena esteve conosco no rádio no final de 2022, fez ali também um balanço dos 2 anos, destacou algumas áreas que ele considerava que ficaram, inclusive, até acima da média do que ele esperava, educação, por exemplo, citou ali o destaque na educação, mas também reconheceu, admitiu que em uma ou outra área ele tem um olhar aí que ele vai pedir um tanto quanto mais de esforço ali. Aí eu pergunto, vocês entram em 2023 com uma intenção de fazer ali uma mini reforma, de mudança de nomes mesmo nas pastas, para poder dar ritmo a essas áreas que ainda não estão acompanhando as outras áreas? É natural. O prefeito, quando chegar ao final do ano, ele vai fazer uma reflexão de todas as ações que foram planejadas e que foram executadas e aquelas que não foram executadas e por que não foram executadas. Você já tem esse balanço? A gente está fazendo esse levantamento em algumas áreas específicas. Nós passamos isso uma parte para o prefeito. O próprio prefeito é um prefeito presente, acompanha, chama os secretários. Algumas ações não dependem diretamente do secretário, mas outras sim. E é natural que aconteça uma oxigenação. Às vezes uma mudança de cadeira, às vezes ali o perfil da própria pessoa, às vezes até o próprio secretário assume um novo convite, uma outra missão. Isso pode acontecer e vai acontecer. Agora, nada com prazo, com data, isso vai acontecer naturalmente. O prefeito terminou o final do ano, fizemos esse balanço e agora está conversando com os secretários para fazer justamente botar em prática tudo aquilo que ele assumiu o compromisso. Não foi fácil, como ele disse, mas, por exemplo, no final do ano passado, nós tivemos uma vitória que foi colocar em prática o pão e leite, compromisso do prefeito Cícero. E 6 mil famílias estão sendo beneficiadas a partir já do final do ano passado, iniciando esse mês, tendo a oportunidade, de uma forma mais moderna, recebendo o cartão, para que ele possa, inclusive, o programa que ele tem 2 objetivos. Um, a segurança alimentar da família que você está ali recebendo, mas outro que com o cartão ele compra no próprio bairro, no mercadinho credenciado, na padaria credenciada, estimulando a geração de emprego cada vez mais. Então, é um programa que hoje, em realidade, está avançando. Temos ainda como meta na própria segurança alimentar, Luiz, a construção de 3 novas cozinhas comunitárias que estão em processo de licitação. Essas 3, uma em Mandacaru, uma em Cruz das Armas e outra no Jardim Veneza. Pegando justamente um lado da cidade que tem uma necessidade maior por ter baixo índice de DH. Além das obras, além das 1000 ruas que estão sendo realizadas, construídas na cidade de João Pessoa, você tem uma ideia do tamanho do que representa 1000 ruas, na gestão anterior, você teve praticamente pouco mais de 200 ruas sendo feitas em 8 anos. O prefeito Cícero, em 4 anos, irá à conclusão de mais de 1000 ruas na cidade de João Pessoa. Então, ações importantes como o Parque das 3 Ruas, ali sendo realizado também nos bancários, nas 3 ruas, fazendo um parque linear, proporcionando áreas para práticas esportivas, para convivência familiares, entre outros benefícios da cidade. Secretário, só para a gente ter aí uma noção de prazo dessas obras todas que está listando, claro, algumas delas já foram executadas ao longo desses 2 anos, algumas ações, sobretudo os programas, mas dessas obras de maior porte, de médio ou de maior porte, porque a população pode ficar ouvindo e dizer assim, é sempre a gestão que está dizendo que vai fazer. Isso vai dar tempo nesse mandato de Cícero? O que é que vocês têm de roteiro de celeridade de entrega em 2023, em 2024? Pronto. 2023, nas grandes ações do Parque da Cidade, eu já falei aqui dos prazos, a gente inicia a primeira etapa de mobilidade agora, inicia a fase da segunda etapa de licitação, para que no final do ano, início do ano que vem, a gente comece as obras, com a previsão de conclusão para o ano que vem. Agora, é importante esclarecer que muitas vezes não é só a vontade do prefeito, às vezes existe uma burocracia, às vezes, aqui eu costumo muito dizer isso, Luiz, que construir ruas, construir PSF, construir escolas, ali tem um padrão já, meio que os engenheiros já sabem, já circulam, o Ministério determina como é que é para ser. Quando você vai para
Falésia do Cabo Branco, quando você vai para a terminal de integração, Projetos quando excepcionais. você vai excepcionais, você tem uma menor quantidade de construtoras participando, elas demoram a fazer esse cálculo e muitas vezes o construtor tem medo, como aconteceu, por exemplo, no terminal de integração, que daquele momento que foi feita a licitação, iniciou o processo de licitação para a execução da obra, o aço aumentou, o custo daquela obra aumentou cada vez mais e você tem que readequar e adaptar por esse lado. Agora vamos falar em prazo, como você está determinando. Parque da Cidade já falei. A questão das três ruas. Já foi dada a ordem de serviço, as obras já começaram, então a gente espera que no final desse ano a gente tenha a conclusão daquela obra. Mercados públicos, tá certo? Falando aqui que a gente de forma também muito rápida, porque eu sei que o tempo teve a corrida, tanto o mercado do Valentina como o mercado do Rangel está pronto, apenas aguardando a autorização da Caixa Econômica para começar a licitação. Olha aí. Dando um aval, pode ser até que tenha já liberado essa semana, porque essa informação eu tenho da última sexta-feira. Liberando isso, então a gente calcula que as obras se iniciam com mais 90 dias, 120 dias, esse é o prazo que a gente faz. Hoje nós temos, Luiz, na cidade de João Pessoa, 720 ordens de serviço que já foram dadas para iniciar as obras. Em várias áreas? Em várias áreas. Dentre elas, sua grande maioria são as ruas. Agora, a gente não poderia fazer 1000 licitações para 1000 construtores diferentes ganhar as 1000 ruas. Então ela ganha por lote. Então ela ganha ali 30 ruas. Ela inicia 3 ruas, depois vai para mais 3, mais 3, mais 3. Então tem um tempo que ela faz para não ter que demitir ou contratar todo mundo, depois demitir todo mundo. Então ela tem a rotina daquilo ali. As escolas que nós estamos reformando são 49 escolas. Dentre essas escolas, nós já entregamos 12. 12 escolas já foram entregues. As outras já estão em reformas, com grande previsão de conclusão para esse ano. Também a construção de 23 novas creches e 12 novas escolas, nós terminamos agora, dia 31 de dezembro, no finalzinho do ano, no sábado, trabalhando para que o Ministério pudesse autorizar o projeto final e que a gente pudesse justamente iniciar o processo de licitação. A gente inicia que no segundo semestre vai acontecer alguns. Agora, quando você fala de forma, é um volume tão grande de obras que a gente está lidando, que nesse momento, em ordem de serviço for dada na cidade de João Pessoa, são 318 milhões de recursos investidos em infraestrutura na nossa cidade. Bom, no campo político, vocês já fecharam 2022 com uma adesão, é isso? No caso, até um retorno, né, do vereador Miquica Leitão para a base do prefeito Célio Sena. Para agora, 2023, está faltando alguém ainda lá na Câmara? Já fechou os 27 ou não? Eu digo isso porque, inclusive, é uma das minhas funções, eu que faço a interlocução com a Câmara de Vereadores. Luiz, a relação que a gente tem com a Câmara é uma relação muito franca, muito aberta, não tem mistério. Pra você ter uma ideia, o prefeito Cícero, o prefeito Léo são os primeiros prefeitos a pagarem a emenda cidadã, popularmente conhecida emenda impositiva. O primeiro prefeito da história a pagar. Nós estamos falando que foram investidos no ano passado 17 milhões de reais que foram, podemos dizer assim, o prefeito pegou esse orçamento... Indicação dos vereadores. E chegou os vereadores e indicam onde é que vocês querem isso. Esse ano são 20 milhões de reais que serão investidos na cidade de João Pessoa. E o que é que foi bacana disso, Luiz? Foi proporcionar de que, através da sugestão dos vereadores, a gente pôde ajudar instituições como a PAI, instituições como comandadas por Padre George, instituições que fazem um trabalho belíssimo. Vou citar um exemplo que eu acho muito simbólico, Misto Futebol Clube. O único time feminino da cidade de João Pessoa. Nunca tinha recebido uma ajuda do poder público. E graças a uma emenda dessa, o prefeito foi lá e conseguiu liberar para incentivar a prática do esporte cada vez mais. Então, isso se é situação ou é oposição, essa relação é a mesma. Isso facilita do que o vereador Miquica, por uma questão política, inclusive eu disse aqui, lembra que a gente conversou aqui no ano passado e dizia, o prefeito está expulsando quem não votar no candidato dele, não. O prefeito está pedindo coerência. Aqueles que não acompanharam essa posição, aqueles que não tiverem, que tomem suas posições. E assim fez o vereador Miquica e agora, ao retornar para a base, para poder ajudar. E assim é a posição do prefeito. Quem quiser ajudar, será bem-vindo, iremos contribuir, porque nós estamos fazendo não é para o prefeito Cícero, não é para Diego Tavares, não é para Luiz. Nós estamos falando para você, telespectador que está em casa nesse momento. É esse processo que a gente precisa entender, que a política pertence para fazer o bem das pessoas, independente da sua posição política. Tá, vou pegar essa sua resposta para 2 ganchos aqui. O primeiro nessa questão legislativa, do Poder Legislativo, saindo da Câmara Municipal de João Pessoa, indo para a Assembleia Legislativa da Paraíba. Os novos deputados que tomam posse a partir do dia 1º de fevereiro e já se preparam para eleger a nova mesa diretora da Assembleia. Você acompanhou aqui a disputa pela presidência, o deputado Adriano Galdino
tinha fechado a maioria dos votos para que ele seja reconduzido presidente da Assembleia nos próximos 4 anos, ou seja, nos 2 biênios seguintes. E aí havia ali uma divergência dentro do próprio partido do presidente Adriano Galdino, do Republicanos, que era o deputado Branco Mendes, que até então estava se colocando como candidato do primeiro biênio. Mas hoje o deputado Branco Mendes soltou uma nota, né, pública, retirando sua pretensão de disputar os 2 primeiros anos da presidência da Assembleia, nesse caso, retirando a sua candidatura e reafirmando aí apoio a Adriano Galdino, que consegue unificar até então o Partido dos Republicanos nessa defesa dele de ser presidente nos 4 anos da Assembleia Legislativa da Paraíba. Essa é a informação de hoje aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Pegar o outro gancho da resposta do secretário Diego Tavares, quando ele falou de ajuda e incentivo ali ao futebol, inclusive a times de futebol. Hoje o prefeito Célio Lucena assinou mais um convênio aí de investimento no Botafogo, no Belo, aqui na capital, R$1 milhão aí. A nossa equipe teve lá e acompanhou essa parceria. A Estrela da Maravilha do Contorno recebe mais um incentivo para poder pôr em prática o futebol de tantas vitórias do clube do Botafogo. Agora, com o apoio da Prefeitura de João Pessoa, renovado o contrato, o município de João Pessoa ganhará uma notabilidade melhor no futebol. Não só o time do Botafogo, mas como também outras agremiações que devem pôr em prática um trabalho de bases aqui mesmo na capital paraibana. Por isso, o Botafogo assina neste ano de 2023 mais um convênio que pode melhorar ainda mais o desempenho das equipes de base e no profissional. Como eu venho repetindo sempre, isso não é um patrocínio, né? Isso é o braço social que o Botafogo tem, né, essa responsabilidade com as crianças, né, da rede municipal de ensino. Logicamente que o aporte financeiro vem para ajudar com que o clube sobreviva bem e busque os sonhados acesso, Campeonato Paraibano e passar das fases da Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Ao mesmo tempo, nós vamos aí estar descobrindo talentos aqui da rede municipal de ensino e de repente são essas crianças que vão estar aí brilhando com a camisa do Botafogo no futuro próximo. Estreamos amanhã às 9h30 da noite contra o Retrô aqui no Almedão. Inclusive aproveito para convidar toda a nossa torcida. Um jogo decisivo, né? E a equipe está preparada. São 40 dias de preparação, os amistosos foram bem realizados e a gente está aí muito animado, né, com essa possibilidade de passar de fase da Copa do Nordeste. É um projeto que nos deixa feliz. Primeiro, a gente contribuir para o desenvolvimento e a melhoria do esporte do futebol no nosso estado. O Botafogo, que é o time de maior torcida aqui na nossa cidade, sem dúvida nenhuma, cada vez que ele conquistar algo em favor do time, isso será reconhecido pela torcida e fará a torcida feliz. Então é um primeiro passo que consideramos importante. O segundo é a parceria social, onde nós estamos colocando crianças da rede municipal para a prática do esporte no projeto Campeões do Amanhã, para que possamos descobrir talentos e melhorar a vida dessas crianças, se tornando profissionais, que dessa forma irá melhorar deles e de toda a família. O exemplo disso é que o torneio que se inicia hoje em São Paulo, a Copinha, já tem 2 crianças da rede municipal participando desse campeonato. Então é motivo de alegria e eu tenho certeza que vamos torcer cada vez mais para que o Botafogo seja campeão, o Botafogo suba para a Série B, tenha uma boa presença na Copa Nordeste, para que cada vez mais esse time se consolide como representante do povo de João Pessoa. O esporte com certeza está na pauta de prioridade nossa, o futebol, que a gente sabe da importância social que existe, da importância da formação de nossas crianças, da juventude, da disciplina, na educação, e com certeza nós estaremos sempre juntos, do Botafogo da Paraíba, do futebol paraibano e de todos os esportes que a gente puder ajudar e contribuir lá na Câmara Federal. Tá aí, secretário Diego Tavares, importante, né? Esse investimento agora, assim, preparando e se preocupando com as novas gerações. Sem dúvida, a Prata Esportiva, você está investindo hoje para colher o fruto amanhã. O maior exemplo aí, o próprio prefeito citou agora, que hoje na Copa em São Paulo, a chamada Copinha, que é quando os treinadores começam a observar os jogadores mais novos, a idade, para poder chamar para os times maiores.
E hoje o Botafogo da Paraíba tem 2 atletas oriundos da rede municipal de ensino, graças ao programa Campeões de Amanhã. Programa que foi feito no ano passado, esse que ele renova agora com investimento de 1 milhão, e tem um cunho social de estimular cada vez mais. Então, isso é um programa que, às vezes as pessoas até dizem, não, é porque é o Botafogo, cadê, não sei o quê. Não, não é isso, não. Ele também tem um outro lado social que é extremamente importante, e tem sido a política do prefeito Cícero investir através do esporte. A gente nunca viu uma capital com tantas corridas de rua como tivemos no ano passado. Antigamente você via uma corrida de rua no final de semana por mês. Hoje a gente está vendo corrida de rua, 3 corridas no mesmo final de semana. Então, além da prática esportiva, através da Granfu, um evento que realiza em Roma, Brasília e João Pessoa, eventos internacionais, enfim, várias ações estão sendo desenvolvidas, sem dúvida alguma, através do programa Campeões de Amanhã. Quero aqui, inclusive, parabenizar o secretário Caio Márcio, o secretário Juliano, que tem feito um grande trabalho à frente da secretaria. Bom, 2023, novo cenário político no Brasil, a partir da posse do presidente Lula. O governo aí agora é Lula na presidência do Brasil. O partido do prefeito Célio Lucena, o partido de progressistas ali fora da base, estava inclusive com o ex-presidente Bolsonaro. Quais são as perspectivas que vocês esperam agora com esse governo Lula? Vocês vão ficar de fora desse jogo ou vocês já defendem que o progressista, que o prefeito Cícero mergulhe de cabeça no governo Luiz Inácio Lula da Silva? Você responde daqui a pouquinho. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta conversando aqui com o Diego Tavares, ele que é secretário de Gestão Governamental e Articulação Política aqui da Prefeitura de João Pessoa. Um minutinho só.